morte, nem vida, potestade, nem o presente ou o futuro. Homem algum não poderá separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestade, nem o presente ou o futuro. Homem algum não poderá separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestade, nem o presente, o futuro. Homem algum não poderá. Quero, de repente, passar esse mês falando com vocês a respeito de um tema que todos nós somos obrigados a participar. De 4 em 4 anos a gente passa por isso. Todo ciclo de 4 anos a gente chega nessa época. Todo brasileiro é meio que obrigado a participar desse momento. Já está no nosso sangue, na nossa cultura. E de 4 em 4 anos esse ciclo se repete e a gente fica se perguntando. A gente fica nesse dilema, né, de quem vai ser, quem não vai ser. E aí eu acho que todo brasileiro, quer você goste ou não, você faz essa pergunta. De 4 em 4 anos a pergunta é a seguinte: quem vai ser o técnico da seleção brasileira na Copa? Né, se a gente vai ganhar ou não vai, era uma piada, né? Mas o pessoal daqui não riu muito não, eles estão focados na eleição. Mas lógico que eu não quero falar de futebol, eu quero falar de política, porque as pessoas têm a mania de falar que política não se discute. Política e futebol e religião não se discute. Eu discordo. Eu acho que se discute sim, embora eu não vou fazer disso aqui um debate político, mas eu acho que se a gente não discute, a gente já assumiu a ignorância. A gente precisa discutir para descobrir outras ideias. Então hoje eu quero falar sobre como nós cristãos devemos nos portar no meio dessa época. Se de tudo você não conseguir absorver nada hoje, pelo menos você vai sair daqui pensando o seguinte: bom, como cristão, como é que eu passo por essa eleição? Como que eu devo pensar? Não que você deve pensar de um jeito ou de outro, mas como que eu devo pensar? Como que eu devo me portar? Porque, de uma certa maneira, todos nós deveríamos nos importar com quem vai ser o líder da nossa nação. Se você for fazer qualquer coisa, e tiver alguém no comando lá, você precisa saber quem é, para saber se você vai obedecer ou não, se você vai colaborar ou não. Então acho que todos nós precisamos saber quem vai liderar a nossa nação. O problema é que quando a gente chega nessa fase de 4 em 4 anos, a gente se depara com um grande obstáculo. Porque há muito tempo atrás, eu arrisco dizer pelo menos 1000 anos, a gente se afastou de Deus, a gente se afastou dos valores cristãos. A gente já tem vários exemplos hoje na nossa pós-modernidade, na Europa, de culturas que crescem sem valores cristãos. A gente se afastou disso, e aí por isso que a gente está falando disso na igreja, e aí a gente assumiu uma outra posição. A gente deixou de viver por teologia e passou a viver ou ser guiado por ideologia. Esse é o problema desses de 4 em 4 anos que a gente passa. A gente esqueceu teologia e a gente absorveu só ideologia. O que é isso? Qual a diferença? Bom, ideologia é um sistema de ideias que vem dos homens. Então cada um aqui pode construir a sua própria ideologia. Resumindo muito simplisticamente o que é. Já a teologia é um sistema que depende de Deus. É da onde vem o Estado teocrático. A gente viu durante essas eleições várias ameaças de determinados partidos dizendo: se isso aqui virar uma teocracia, vira bagunça. Não é o meu objetivo falar disso hoje. Mas existe essa diferença entre teologia e ideologia. A ideologia vem do homem, a teologia vem de Deus. E a gente, infelizmente, passou a viver por ideologia e não por teologia. Nós deveríamos viver baseado em teologia. E aí, nesses 4 em 4 anos, a gente começa a fazer uma pergunta que se assemelha muito a um texto bíblico que a gente vai ler já já, que a gente vai tirar algumas lições dali. Se assemelha muito. As pessoas fazem o seguinte: por viverem por ideologia, elas falam o seguinte: eu olho para a esquerda, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do partido X, Y, Z que está na esquerda. As pessoas fazem assim. Se você não reparou, isso é um versículo bíblico. Já já você vai entender. Outros já pensam completamente o contrário. Eles dizem: eu olho para a direita. É da direita que vem meu socorro. Meu socorro vem daqui do partido X, Y, Z, que está na direita. Já alguns, normalmente os mais antigos, eles dizem: eu vou olhar para trás. Eu olho para trás, no conservadorismo, nos valores antigos, na sociedade antiga, porque lá atrás é que está o meu socorro. Já os mais progressistas dizem: eu olho para frente, eu olho para o futuro.
E a solução está lá. Lá nas próximas gerações. Os valores lá das próximas gerações. Eles vão resolver o problema. Então a minha esperança está lá. A minha salvação está lá. E aí poucos conseguem entender que, na verdade, quando a gente baseia a nossa vida em teologia, se a gente colocar a teologia no centro, qualquer posição que você tomar, você vai perceber que ela é inclinada para um lado ou para o outro. Qualquer uma. E tem gente que tenta arrastar o evangelho para a esquerda ou o evangelho para a direita. Porque se o evangelho está no centro e você caminhar para a esquerda, você vai pensar que o evangelho é de direita. Só que se você caminhar para a direita, você vai pensar que o evangelho está na esquerda. E esse é o problema. A gente precisa trazer o evangelho para a centralidade. Então eu quero te convidar a abrir aí na sua Bíblia no Salmo 121. Para você entender que não é da esquerda, nem da direita, nem do passado, nem do futuro que vem a nossa solução. Salmo 121. Que é o que a gente vai ler. Nós vamos ler alguns textos. Salmo 121 vai ser o primeiro. Levanto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem? Vamos lá, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que interessante. O autor aqui, esses salmos, eles são salmos interessantíssimos, né? Para você que não conhece muito de teologia, eu vou te dar uma pequena aula. Quando chega no Salmo 120, o livro dos Salmos ele muda de gênero, ele muda de estilo literário. Esses salmos são músicas que eles cantavam toda vez, a cada festival que eles tinham, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, que a gente já falou sobre isso aqui, principalmente na série do Eu Sou. Cada festival que eles tinham que ir ao templo. E na caminhada para o templo existia uma escadaria. E nessa escadaria, quando eles chegavam bem perto do templo, onde Jesus fala lá da água, por aí vai, são 15 degraus. E esses 15 degraus, o autor dos Salmos aqui, Davi e os outros autores, eles escreveram 15 músicas. Diz a história, cada uma para um degrau. E eles iam cantando isso com a esperança de quando eles chegassem no templo, eles iam realizar os sacrifícios deles, eles iam encontrar com Deus e por aí vai. Então cada canção dessa, do Salmo 120 ao Salmo 134, tem um significado. Principalmente para a curiosidade. Cada canção dessa significa alguma coisa. E aí dizem alguns estudiosos que alguns dos judeus cantavam isso no caminho de ir embora. Depois que fizeram o sacrifício, depois que participou dos festivais, depois que já se encontraram com Deus, eles estão indo embora. E aí quando chega aqui no penúltimo degrau, porque o 120 seria o primeiro degrau, o cara dá uma respirada, ele fala, eu olho para os montes, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Eles viviam num tempo tão complicado quanto o nosso, talvez mais complicado do que o nosso. Tanto o povo do Antigo quanto o povo do Novo. E aí eles olhavam para os montes. E olhar para o monte, na verdade, não quer dizer olhar para um lugar, é mais uma questão de direção. Você podia recitar esse salmo dizendo, eu olho para o alto. Então hoje, se a gente vive de ideologia ao invés de teologia, ao invés da gente falar eu olho para a esquerda, ou eu olho para a direita, eu olho para trás, eu olho para frente, para a direção que for, a gente deveria falar, eu olho para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. E aí quando ele fala monte, olha que interessante, às vezes a gente perde essa delicadeza da leitura. O monte na literatura judaica tem um monte de significado. O monte é um lugar firme. O monte, a gente olha para o monte, porque, por exemplo, foi no monte que Jesus pregou o sermão mais famoso que ele pregou. Dizem alguns dizem que foi no pé do monte, mas a gente chama do sermão da montanha. Foi no monte que Moisés recebeu as leis e desceu para encontrar com o povo. Foi no monte que Abraão subiu para fazer o sacrifício, chegou lá em cima, sem o sacrifício, Deus provê o sacrifício. No monte, o monte é um símbolo de firmeza. Na sua Bíblia, por exemplo, se você ler um pouquinho mais para frente no Salmo 125, você vai ver que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Todo mundo crente aqui, ó, que beleza. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que eles não... Será que os crentes não estão abalados nessa eleição? Quantos crentes não estão abalados nessa eleição? Por quê? Porque eles não estão olhando para o monte. Eles estão olhando para a esquerda ou para a direita. Aí vai abalar. Porque a esquerda ou a direita não é símbolo de firmeza. O símbolo da firmeza é um monte.
E eu não estou fazendo campanha aqui de você ir orar no monte, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que quando a gente olha para o alto, aí o nosso centro de gravidade muda. O guia da nossa vida muda. A gente deixa de ser guiado por ideologia e passa a ser guiado por teologia. Eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro. Nós, como cristãos, nosso objetivo, principalmente nessa fase, é olhar para o alto. Ah, mas, legal, aprendi, vou levar isso para casa, vou olhar para o alto. E aí, quando você vai tentar colocar isso em prática, de novo, o pessoal da ideologia vai bater de frente contigo. Porque uns vão dizer o seguinte: ah, mas olha para o alto aí o tanto que você quiser olhar. Mas a gente vive no caos. Para consertar o caos, tem que ter guerra. Tem gente que fala que não tem paz sem guerra. Tem gente que fala que não tem paz sem guerra. Ao passo que o outro ditado, na mesma conversa, talvez com uma pessoa com ideologia diferente, o cara vai falar para você assim: não, mas peraí, generosidade gera generosidade. E aí a gente fica perdido. Pô, tem uma galera daqui, outra galera dali, e aí você se pergunta: tá, mas e aí o meu Senhor? Porque eu olho para o alto, de onde vem meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como é que ele age? E aí você começa a reparar que a metodologia de Jesus é totalmente diferente da nossa. Que a metodologia de Jesus, no Sermão da Montanha, que a gente acabou de mencionar, ele fala: bem-aventurados são os pacificadores. Ele não fala bem-aventurados são os interventores. São os pacificadores. O Sermão da Montanha diz muito, mas no final da carreira de Jesus, quando ele fala com os fariseus, ele falou: vai vir perseguição. E agora, o que vocês fazem? Agora nós vamos resistir. Não. Jesus falou: corre. Ah, mas aí é covardia. Ah, mas aí você tem que discutir com Jesus. Eu fiz uma experiência essa fase de eleição, e eu chamei alguns amigos e falei: vamos sentar numa rodinha aqui, e eu vou convidar Jesus para sentar na rodinha. Por quê? Porque a gente vive num tempo onde a gente colocou na nossa cabeça que Jesus não está do nosso lado. A gente vive a nossa vida inteira como se Jesus não estivesse do nosso lado. Pior, como se ele não estivesse aí dentro de você. Porque se você é templo do Espírito Santo, ele habita onde? Em você. E aí eu já falei várias coisas a respeito de mudanças comportamentais, coisas que a gente deveria deixar de fazer porque somos cristãos. Porque o pessoal acha que tudo é bagunça. Ah, é a graça, então tudo é bagunça. Não, contrário. Muito pelo contrário. E aí eu fiz esse exercício, chamei o pessoal e falei assim: então, eu não vou falar quem eu vou votar, também não me interessa, porque eu não quero fazer isso aqui um fórum político. Mas vocês aí convençam Jesus a votar no seu candidato, por favor. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu, nem de um lado nem do outro. Nem da esquerda nem da direita. Por quê? Porque Jesus não faz parte de partido político nenhum. Jesus contraria tudo isso que a gente está vendo. Tudo. Porque bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os que têm sede de justiça. Na hora que começar a perseguição, a gente corre. É desse jeito. E aí naquela que estiver grávida, carregando o filho, que vai ter dificuldade de correr. Olha o que ele fala. Procura abrigo aonde? Na montanha. Olha que interessante. Então a gente se depara com esses problemas todos, só que Jesus tem a fórmula, a gente só não quer colocar. Jesus fala no próprio Sermão da Montanha de novo. Ele fala que a luz de vocês deve brilhar. Todo mundo aqui lembra desse versículo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então que brilhe a vossa luz. A luz precisa brilhar na escuridão. Se estiver tudo bem, não precisa de luz. Nós estamos orando para o país melhorar. Na verdade, a gente tinha que estar orando para piorar. Semana passada a gente teve alguns amigos aqui visitando, que são de fora. E aí eles têm vários conflitos que a gente não tem aqui. Por exemplo, aqui em Volta Redonda a gente não tem conflito com muçulmanos. Não tem. Lá a gente tem. E aí a gente, trocando experiência e tal, eu já ouvi eles falarem, como outras pessoas falarem, o seguinte: as pessoas vêm visitar o Brasil aqui, e uma das conclusões que eles chegam é o seguinte: é impressionante a quantidade de coisas que vocês conseguem fazer na igreja sem o Espírito Santo. Impressionante, vocês são muito bons. Vocês são sinistros pra caramba nesse negócio de fazer igreja. Vocês conseguem fazer isso tudo sem o Espírito Santo? E aí eu me pergunto: imagina se Deus fosse a pessoa que mandasse na igreja. Como que seria? Imagina se Deus
fosse o cara que falasse, é assim que faz? Como que seria? E se a gente escutasse Deus? Será que se a gente escutasse Deus, aí a gente ia estar escutando o que a gente está escutando? Será que se a gente escutasse Deus, a gente ia colocar as coisas que a gente coloca em prática? Eu acho que não. Eu acho que o padrão de Jesus é um tanto diferente. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando escreveu para as igrejas, um pouquinho depois, nós estamos 2000 anos depois de Jesus. Quando Pedro escreveu para as igrejas, coisa de ali 50, 60, 70 anos depois, não passou nenhuma geração direito. Ele tem que chamar a atenção deles para falar o seguinte: não se retribui o mal com o mal. Não se retribui o mal com o mal, mas é com o bem. O próprio apóstolo Pedro fala um negócio que é um absurdo. Ele fala, quando você apresenta as suas boas obras, você silencia os imbecis. É isso mesmo que ele fala. Às vezes a gente fala, você fala umas palavras muito fortes. Só procurar na sua Bíblia. 2 Pedro, se eu não me engano, deixa eu pegar a referência aqui para você que eu anotei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Quando você põe em prática as suas boas obras, você silencia os imbecis. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que as pessoas que não estão colocando em prática aquilo que a gente colocou aqui, são... Isso aí. Nossa, mas isso aí é muito forte. Não, para os crentes é isso mesmo. O próprio Jesus falou isso, cara. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as põe em prática é um imbecil. Tolo. Imbecil. Por quê? É como o cara que constrói a casa na areia. Vai bater o vento, a tempestade vai cair. Então qual que é a expectativa de Jesus a nosso respeito? A expectativa de Jesus a nosso respeito não é que você se converta. É que você põe em prática o que ele ensinou. Porque a conversão não depende de você. A conversão depende só dele. Agora a prática é uma escolha sua. Você tem que escolher pôr em prática as coisas que Jesus ensinou. Por quê? Porque dói. Colocar as coisas que Jesus ensinou em prática, dói. Não tem evangelho fácil. Esse evangelho fácil não existe. E aí, tendo dito tudo isso, eu quero tentar compartilhar com vocês nos próximos minutos 3 posições. Só isso, 3 posições. Como a gente deve se portar no meio das eleições. E aí a gente vai fechar com outro versículo do Antigo Testamento também bem legal. Primeiro é o seguinte: nós, todos aqui, somos cidadãos brasileiros. Tem alguém aqui que não é cidadão brasileiro? Só eu. Quem? Mas quem? Cidadão do céu. Todos nós aqui somos cidadãos brasileiros. Todos nós. Então todos nós temos um dever. Talvez você não saiba, mas até pouco tempo atrás, nem todo mundo tinha o direito de votar. Mas aí a gente vai discutir que não é um direito, na verdade é um dever, porque ele é obrigatório. Isso é discussão para outra hora. Mas há pouco tempo atrás, nem todo mundo tinha direito de votar. Esse direito de votar foi conquistado. E todos nós temos esse direito. E todos nós temos esse dever. Então, como cidadão, nós como cidadãos, uma lição aqui cívica, todos nós devemos, ou deveríamos, se você já votou ou não, devemos votar. E votar consciente. Recentemente agora saiu uma propaganda do Burger King, né? Dizendo, não sei quem viu aqui, quem viu essa propaganda do Burger King sobre o voto nulo, voto branco? Não, todo mundo, mas para recapitular para os que não viram, pararam a galera na rua e falaram para eles: o que você vai votar? Vou votar em branco, vou votar em nulo e tal. E aí eles prometeram um hambúrguer de presente para quem participasse da pesquisa. Aí trouxeram um hambúrguer no final da pesquisa para essa galera que falou que ia votar branco ou nulo. E aí era um hambúrguer só com cebola dentro, sem carne, sem nada. Então os caras abriram e falaram: pô, mas esse hambúrguer aqui não dá pra comer? Por que veio assim? Porque outra pessoa escolheu pra você. Assim também é o seu voto branco ou nulo. Isso aí é propaganda do Burger King, não estou querendo dizer que está certo ou errado, mas o que eu estou querendo dizer é que nós, como cidadãos, devemos exercer o nosso direito de votar. E votar consciente. Então, como cidadão, eu quero te aconselhar a votar de maneira consciente. Estude seus candidatos se você não votou ainda dá tempo, a eleição vai até às 5. Chega em casa, abre o YouTube, vê os debates, lê os planos de governo. Nenhum plano de governo tem mais de 30 páginas, dá para ler direitinho. Lê os planos de governo e escolha o cidadão que você, não seu pai, não sua mãe, não seu amigo, não seu grupo, não sua tribo. Você. Escolha o cidadão que você quer que governe o seu Brasil. Por quê? Porque você precisa dormir consciente.
Você precisa botar sua cabeça no travesseiro e falar assim: eu votei de maneira consciente. Eu sei em quem eu votei. Porque você precisa tomar posse da responsabilidade que você tem. Esses dias a gente estava numa discussão num grupo que a gente tem com uma galera que gosta de debater esse tipo de coisa. E aí um dos nossos amigos falou assim: eu tenho um problema porque a maioria das pessoas não quer tomar posse da responsabilidade que eles têm. Eles escolhem X, Y e Z de cada ideologia, mas esquecem o resto. Então, se você vai votar nessa ideologia que vai governar o país, então assuma a responsabilidade. E eu não estou dizendo aqui que ninguém é certo ou errado. Ambos lados têm boas e ruins propostas para o Brasil. Então você escolhe de maneira consciente e assuma a responsabilidade. Fala: eu votei, e eu votei por causa disso, disso, disso. Não concordo com isso, isso e isso. Deixe claro para quem quiser saber, se você quiser deixar claro, porque o voto é seu, ninguém precisa saber em quem você vota. E aí você assuma a responsabilidade. Porque é o país que você quer, para você e para os seus filhos. Então, como cidadão, nós devemos votar. Agora, como cristão, cidadãos do céu, como o Tiago falou, como cristãos, nós deveremos, além de votar, você precisa orar. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma igreja que não ora. Uma igreja que não ora é uma igreja vazia de Deus. E aí eu não estou falando que a oração é responsabilidade do pastor da igreja, não. A oração é responsabilidade sua. Certa vez um dos alunos de Charles Spurgeon perguntou para ele: mestre, o que é mais importante? Leitura da palavra ou oração? E aí ele pensou por um momento e respondeu com uma pergunta. Ele falou: o que você acha mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Ele respondeu. Então, se você não tem costume de orar, ainda dá tempo. Você ainda tem fôlego de vida? Ainda dá tempo. Nós precisamos orar mais. E orar mais. Não é melhor não, mais. Por quê? Oração é uma das poucas disciplinas que não tem como desenvolver qualidade sem desenvolver quantidade. Não adianta você falar para mim: eu oro 5 minutos por semana, mas minha conexão com Deus é aqui, ó. Deus vive dentro de mim o tempo todo, está tranquilo e tal. Mentira. Como você sabe que é mentira? Tem 2000 anos de história mostrando isso pra gente. 2000 anos de história. Eu não tenho costume de orar. Então comece. Porque oração é uma disciplina de todo cristão. Se a gente não ora, provavelmente o que você está absorvendo da leitura está errado. Provavelmente está errado. Porque a Bíblia não é um livro de interpretação. A Bíblia é um livro, como a própria palavra diz Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela corta, ela fala contigo. Hoje você lê um texto, você interpreta uma coisa, amanhã você interpreta outra. E por mais intelectual que você seja, eu te desafio a dizer que não é assim. Porque você já deve ter passado por essas experiências, onde hoje você entende de um jeito e amanhã você entende de outro. Por quê? Porque Deus vai trabalhando de acordo com a palavra dele, o que vai acontecendo na sua vida. Então a gente precisa orar mais. E aí, quando se trata de eleição, você precisa orar antes, durante e depois da eleição. Por quê que a gente deve orar antes? Porque talvez você não esteja vendo algo que você só vai ver quando Deus quiser te mostrar. Talvez você não esteja vendo algo que você só vai ver quando Deus quiser te mostrar. A nossa guerra não é contra... A nossa guerra não é contra... Nossa guerra não é uma guerra de partidos, não. A nossa guerra é contra as... Mas é engraçado que a gente acabou de cantar aqui, ó, nem morte, nem vida, nem potestade. A nossa guerra é contra as potestades. E aí como é que a gente derruba essas potestades? Sabe que na Bíblia é interessante que no texto bíblico de Romanos 8, 34, 35, por ali, quando fala esse texto, ele fala: nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem potestades. Essa palavra anjos e demônios, na verdade, quando ele usa demônios, a maioria das Bíblias, aprendam sobre Romanos 8, você vai ver, a maioria das Bíblias traduziu como demônio. Mas a palavra que Paulo usou ali quer dizer governo. Governo. Olha que interessante, nem morte, nem vida, nem anjos, nem governo nenhum. Paulo, durante o governo romano, sendo cidadão romano, perseguidor da igreja, que virou contra o Estado romano e falou: agora eu sou cristão, agora eu prego aquilo que eu perseguia, que corria o risco de vida, o risco de morte o tempo todo, vira e fala assim: governo nenhum vai me separar da mão de Deus. Para aqueles que têm medo do Brasil virar um regime X ou Y, um regime de esquerda ou de direita,
quero te dizer, não temas. Porque nem morte, nem vida, nem governo nenhum pode te afastar do amor de Deus. Essa é a hora que você fala, glória a Deus. Aleluia. Vai chegar lá, um dia a gente vai chegar lá. Nem morte, nem vida, nem governo nenhum. Não é PT, não é PSB, não é PCdoB, nada tem o poder de me afastar do amor de Deus. Nada. Por quê? Porque a gente não... Aqui, a gente vive num regime tão fácil, que a gente não precisa se preocupar com isso não. Nós estamos muito longe de alguém proibir um país de 200 milhões de habitantes de realizar culto. Nós estamos há um ano na praça. Um ano na praça, não apareceu... Para não falar que não apareceu gente aqui 2 vezes para vir ver o que a gente está fazendo. Nós estamos muito longe de perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Perseguição é quando você não pode falar o seu nome para quem você está discipulando. Porque se descobrir o seu nome, você não consegue discipular mais ninguém. Isso é perseguição. Perseguição não é quando a gente vai para a praça por opção. Perseguição é quando a gente tem que ir para uma caverna 3 dias de caminhada porque na cidade não pode se encontrar para louvar a Deus. Isso é perseguição. Perseguição não é quando alguém te pergunta e te põe contra a parede por causa da sua fé, porque o próprio apóstolo Pedro diz que a gente tem que estar preparado para explicar a nossa fé o tempo todo. Perseguição é quando alguém te põe contra a parede com um fuzil apontado para você falar que não serve a Jesus mais. Isso é perseguição. Isso daí nós estamos longe de passar. E eu arrisco a dizer que se a gente chegar nessa situação aqui, ninguém fica crente mais. Todo mundo aqui vai virar apóstolo. Ninguém tem essa disposição. Como é que faz para consertar? Te convido a comprar um ticket para a África e fazer uma expedição missionária. Compra um ticket para a África, não vai para Nova York não. Vai para a África, vai para o Afeganistão, vai para o Sudão, junta com a Jocum, com esse pessoal assim, e vai ver aonde o Evangelho está sendo pregado, dando fruto. Vai ver onde a igreja está multiplicando. Vai ver as pessoas passando fome e morrendo de fome, morrendo por causa de uma picada de mosquito que já era para ser curada há muito tempo. Vai ver como é que a gente prega o Evangelho para esse povo. Vai ver se esse Evangelho da prosperidade que a gente prega aqui, que Jesus vai te salvar e vai te dar tudo, se funciona lá. Você vai ver que não funciona. Não funciona. E lá você vai encontrar o Evangelho de verdade. Lá você vai encontrar o Evangelho de verdade. Porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Nós estamos longe da bem-aventurança. Então a gente precisa orar. E não é orar para melhorar não, a gente está precisando orar para piorar o país. Porque se piorar o país, aí a gente vai ver a glória de Deus. Nós não estamos vendo a glória de Deus porque ele não precisa se manifestar. A gente esqueceu ele. A gente vive de acordo com ideologia e não teologia. Então a gente precisa orar antes. A gente precisa orar durante. Porque hoje vai ter uma pá de gente maluca na rua brigando por causa de candidato. Se você já foi votar, você já deve ter visto. Se você não foi, eu quero te encorajar a não usar camisa de candidato, não usar camisa colorida, vai de preto se precisar, ou de branco, vai neutro. Por quê? Porque você não quer correr o risco de ser violentado por causa de ideologia. Não vale a pena. Seu candidato não vai te salvar. Não vai te salvar. Ninguém tem o poder de te salvar. Só Cristo. Então, vá, vote e volte para casa. Fique em casa. Não saia para comemorar. Não saia para ir para a rua. Não faça isso. É uma recomendação para você. Não é uma ordem. Você faz se você quiser. Mas não faça. Para o bem da sua própria família. E ore. Vá para casa, põe seu voto lá e ora. Ora para a mão de Deus pesar de maneira sobrenatural no Brasil. Para as pessoas terem calma. Para os mesários terem calma. Para os policiais terem calma. Ora. Ah, mas só nós que estamos orando. Não tem problema não. Não tem problema não. Deus ouve. E ora depois. Esse é o mais difícil. Porque se você é um desses que vira para a esquerda ou para a direita em busca do seu socorro, você não vai conseguir orar pelo cara que está do outro lado. Esse é o mais difícil. O mais difícil é eu votar no lado direito, porque eu não tenho, infelizmente, como cidadão, não tem como votar em Cristo. Cristo não se candidatou para a eleição. Não tem como eu votar nele. Então, o mais difícil é eu votar em alguém que representa a direita, por exemplo, e o meu candidato da direita não ganhar, e o candidato da extrema esquerda ganhar. Qual que é a minha postura como cristão e cidadão? Minha postura é orar por ele. Porque toda autoridade vem de Deus. E se Deus permitiu que esse cara chegue no governo, deve ter alguma coisa nisso daí. O nosso trabalho como cristãos é orar por eles. Orar para que Deus dê sabedoria. Orar para que Deus prospere a nossa nação através do regime deles. Ah, é impossível. O nosso Deus é especialista no impossível.
Se a gente chegar ao ponto de ficar igual Venezuela, porque o partido de um lado assumiu, nosso dever é orar por eles. E se a gente chegar a ficar igual os Estados Unidos, porque o partido do outro lado assumiu, o nosso dever é orar por eles. Porque em qualquer situação, vai ter alguém sofrendo e vai ter alguém lucrando. Qualquer situação. Qualquer situação. Então o nosso dever é orar antes, durante e depois. Só que o mais importante, como cidadão a gente vota e como cristão a gente ora, mas o mais importante é que se juntar os dois, o cidadão e o cristão, o que a gente deve fazer na verdade é agir, botar em prática. Porque não é as suas palavras que vão mudar o Brasil. Você pode escrever o que você quiser no Facebook, meu amigo. Ah, porque isso, montar sua tese, você pode ser o melhor filósofo dos últimos tempos. As pessoas podem, o seu post pode dar lá 1 milhão de likes. Você pode ficar mais famoso que o Danilo Gentili. Não vai mudar o Brasil. Não vai mudar. Porque isso não tem poder nenhum. Isso é fútil. Não tem poder nenhum. São as nossas atitudes que vão mudar. Que atitude é essa? É a atitude que se resume em um mandamento só, quando Jesus falou. O novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Independente do lado esquerdo ou direito, central, passado ou futuro, quem ganhar a eleição, se a gente botar em prática esse mandamento, a gente muda o Brasil. Eu tenho a fórmula. Se perguntar para você, como é que muda o Brasil? Eu tenho a fórmula. Eu sei como é que muda o Brasil. Começa na sua rua. Você conhece todos os seus vizinhos? Na sua rua. Você conhece eles? Já fez um churrasco para eles, com o seu dinheiro, sem pedir carne para eles? Já foi lá ver se algum vizinho seu tem necessidade de alguma coisa? Na sua rua. Não precisa ir longe não, só na sua rua. Só aqui, ó, a gente tem 50 ruas para poder resolver. Acha um na sua rua. Serve o cara. Ama o cara. Ama a família dele. Discipula ele. Na hora que ele aprender, você fala assim, agora você vai achar mais um. Eu vou achar mais um. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não está longe não, gente. O reino de Deus está próximo. Está aqui, ó. O reino de Deus está aqui o tempo todo. Para que a gente andando e apalpando possa encontrar. Ele não está longe. O problema é que a gente vira a cara. A gente fecha o olho. A gente faz vista grossa. Não está longe. Essa é a fórmula para melhorar o Brasil. Como cidadão a gente vota. Como cristão a gente ora. E como cidadão cristão a gente age. Porque são as atitudes que vão mudar o Brasil. Não é a nossa palavra nem o nosso discurso. E aí por último, quero te pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Tem gente que está assim, ai Jesus, o que é Abacuque? Está procurando aí. Abacuque, capítulo 3. Vou te dar um tempinho para achar, porque é um capítulo difícil de achar, né? Abacuque é difícil de achar. Quase no finalzinho da sua Bíblia, vai voltando ali de Malaquias, Sofonias, Zacarias, vai voltando ali, você vai achar. Vamos fazer uma batalha bíblica. Abacuque, capítulo 3. Olha só que interessante, para a gente fechar. Eu gostaria muito de fechar com uma historinha para comover as pessoas e aí você sair daqui tocado para votar, mas hoje não tem como fazer isso não. Hoje eu quero te dar um contexto bíblico, que embora seja no Antigo Testamento, tem coisas no Antigo Testamento que a gente pode tirar de lá, assim como a gente leu o Salmo 121, Salmo 125, quem confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, permanece para sempre. Então, tem coisas que a gente pode tirar, são princípios. Abacuque é a mesma coisa. Abacuque é um profeta, dos profetas menores, que ele é diferente da maioria dos profetas que você tem na sua Bíblia. Porque os profetas que você tem, Isaías, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, os profetas maiores, os menores, a grande parte dos profetas, eles estavam presentes durante o exílio ou antes dos exílios que eles sofreram pela Babilônia, pela Síria, por aí vai. Já Abacuque é um profeta um tanto diferente. Abacuque é um cara que está no meio do turbilhão, só que ele não profetiza nada para ninguém. É um profeta que não profetiza. Se você ler os 3 capítulos de Abacuque, você vai ver como é um livro estranho, mas ao mesmo tempo que se identifica com a gente hoje. Porque Abacuque no primeiro capítulo ele aparece reclamando. Ele vivia num tempo, para você ter uma ideia, onde o povo de Israel se entregou para vários outros deuses.
Ali tinha louvor a Baal. Quem lembra da historinha que vários profetas de Baal morreram e tal? Lembra dessa historinha? Então, ali tinha uma galera adorando Baal. Tinha outra galera adorando Moloch, que era um deus que fazia sacrifício de criança. Tinha gente adorando o Deus Sol, que entregava cavalo para o Deus Sol. Era uma bagunça teológica. Ali era uma bagunça teológica. Cada um escolhia o que queria. E aí Abacuque ele começa a se revoltar. Ele fala, Deus, mas até quando? Até quando vai ficar isso daí? Não vai parar isso aí não? Seu povo, você não está vendo isso não? E aí no capítulo 2 começa uma discussão interessante entre Abacuque e Deus. E aí Deus fala para ele que vai vir uma punição. E aí vai vir uma desgraça. E aí Abacuque fica, poxa, mas e agora? Vai vir uma desgraça. Por quê? Porque ali a gente aprende que Deus, o governo de Deus, o governo teocrático de Deus, ele serve para exaltar o bem e limitar o mal, mas às vezes ele precisa usar o mal para trazer o bem à tona. É uma tensão a ser resolvida, um negócio complicado de se entender. Como que Deus usa o mal para trazer o bem à tona? Da onde vem isso? São coisas que eu não tenho respostas para você, mas se você ler, você vai ver isso. Você vai ver Abacuque falando, eu estou esperando a desgraça que Deus mandou sobre a nação. Só quando chega no capítulo 3... Abacuque, depois de chorar com Deus, de brigar com Deus, de falar, pô, mas isso está errado, isso não funciona, depois de ter se revoltado, basicamente igual a gente aqui. Estou cansado do Brasil, chega, não dá mais, nada funciona, quero ir embora, tem tanta gente querendo ir embora, né? Quero ir embora do Brasil. Mesmo contexto, salvo as devidas proporções. No capítulo 3, no versículo 17, ele fala um negócio interessante. Que aí todo mundo conhece esse texto. Vamos ver se a gente consegue falar junto. O segredo é o seguinte: se você entender o Salmo 121, eu olho para o alto, de onde vem meu socorro, que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você consegue aceitar Abacuque 3. Então pega essa forma. Se você entender o Salmo 121, você consegue aceitar Abacuque 3. E aí vamos ler o versículo 17 até o 19. Diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo fruto na videira, mesmo faltando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me... Como é que pode? Como é que pode? Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, mesmo não tendo nada disso. Como é que Abacuque pode chegar nesse ponto? E aí ele fala no versículo 19, o Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Olha que interessante, eu vou ligar lá com o Salmo 121 para a gente acabar. Primeiro ele fala, ainda que não tenha fruto na figueira. A figueira, para eles, quando eles viam isso daqui, eles não liam uma árvore. Talvez você nunca tenha visto uma figueira, pé de figo. Mas para eles, a figueira era um dos símbolos de Israel. E a figueira representava para eles prosperidade. Então é como se eles estivessem dizendo, ainda que não tenha dinheiro nenhum no país. Ainda que não tenha dinheiro nenhum no país. E ele fala, e ainda que não dê fruto na videira. A videira é onde a gente tira o... A videira é onde a gente tira o vinho. E o vinho significa o que na Bíblia? Hã? Sangue de Cristo. Significa também quando Jesus chega lá em Marcos capítulo 2, olha a linha bíblica. Acabou o vinho, tinha só água. Aí Jesus faz o quê? Transforma a água em vinho. Ou seja, acaba a festa não, vamos rolar madrugada. Pô, vamos embora. Ah, mas Jesus não bebia. Tá a prova aí. Transformou em vinho por quê? Porque o vinho é símbolo de alegria para eles. O casamento demorava muito, eles se alegravam. Então ele fala, ainda que não haja estabilidade financeira nenhuma na nação, ainda que a alegria tenha ido embora, não dá para ficar nesse país mais, eu quero ir embora. E ainda que não haja nenhum fruto da azeitona. O que a azeitona faz? Azeite. E o azeite é símbolo do quê? Pô, os pentecostais, me ajuda aí, galera. Unção, pô. O azeite é o símbolo da unção. O azeite é o símbolo da unção. O azeite servia para curar. Às vezes a gente fala, chama os presbíteros e unge com óleo, né? A gente interpretou tudo errado. A gente vai na casa do cara doente, o cara está com a perna quebrada, a gente joga óleo na cabeça. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O azeite é medicina, porque eles usavam o azeite como medicina. Às vezes o cara está com um problema no rim, a gente joga óleo na cabeça. Não, era para dar azeite para ele tomar, porque o azeite é medicinal. Mas enfim, a gente confundiu as coisas todas. Mas se você ler esse texto aqui, na maneira moderna hoje, você pode ler o seguinte:
ainda que não haja estabilidade financeira nenhuma, nenhuma segurança no país, ainda que a alegria de viver no país tenha acabado, e ainda que Deus tenha virado as costas para o Brasil, se não tiver sustento, não tem carneiro, não tem boi, não tem nada, se acabar tudo no Brasil, isso aqui virar um deserto, ainda assim eu me exultarei no Senhor, e eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Por quê? Porque ele olha para o alto, porque ele está preocupado com salvação, ele não está preocupado com a estabilidade do Brasil, ele está preocupado com nada disso mais. E aí ele fala, o Senhor, o soberano, ele faz os meus pés como o pé do servo. O pé, você sabe o que ele quer dizer como o pé do servo? Esse servo é um animal que vivia na montanha. Se você parar para estudar, tem gente que diz que esse servo ele consegue pular uma distância gigantesca, ele anda no alto, ele caminha em lugares altos, ele só anda no lugar alto. Então, embora não tenha estabilidade financeira, não tenha alegria, não tenha vida, não tenha unção, não tem nada, o meu Deus não me abandona e me põe em lugares altos. Talvez você esteja resistindo ao que eu estou falando, porque você não está acostumado com esse tipo de pregação que Deus vai te colocar em lugar alto. O lugar alto que eu estou falando aqui, eu não estou falando de carro novo nem de casa grande, não. Estou falando que no meio desse turbilhão todo, o povo vai olhar para alguém. Porque o povo que não conhece Jesus não tem como olhar para Cristo. Eles não têm como olhar para a cruz. Você lembra do texto do Antigo Testamento que o povo estava doente no deserto, aí Moisés botou um poste lá com uma serpente de bronze e falava, todo mundo que olhar para a serpente vai ser curado. E aquilo ali virou um símbolo da cruz. Todo mundo que olhar para a cruz vai ser curado. Todo aquele que confessar o nome de Cristo não será envergonhado. Com a boca a gente confessa, com o coração a gente crê, porque a promessa de Joel que se cumpre em Romanos é, todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo será salvo. Não tem dúvida. E aí, talvez você esteja resistindo a isso daí, por quê? O que eu quero dizer com tudo isso? Nesse momento, principalmente nesse mês agora, principalmente se der segundo turno, o povo vai olhar para a igreja. O povo vai olhar para a igreja. E aí, o que nós vamos mostrar para eles? O que você vai mostrar para eles? Qual estabilidade e segurança você vai mostrar para eles? Qual confiança você vai mostrar para eles? O povo está olhando. Textos do Antigo Testamento que todo mundo conhece, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, então eu ouvirei do céu e sararei. Nossa terra está doente. Nossa terra está doente. Não é à toa que está todo mundo querendo ir embora. Você tem uma escolha a fazer. Ou você ajuda na cura, ou você mete o pé. O povo vai olhar para a igreja. Se a gente aprender a viver o Salmo 121, e se a gente aprender a aceitar Abacuque 3, nós vamos viver de uma maneira que quando eles olharem, eles vão esquecer a crise e vão olhar para Cristo. Vai esquecer a crise e vai olhar para Cristo. Porque se nós somos crentes de verdade, a gente tem que viver de acordo com teologia e não com ideologia. E a palavra de Deus, o Deus que eu sirvo, esse soberano, diz que Ele não me abandona, que Ele não me deixa para trás, que Ele não vai deixar faltar nada, e que embora a gente vá passar por perseguição, a minha fé não vai ser abalada. Essa é a palavra de Deus. Você tem a escolha se você quer vivê-la ou não. Amém? Então leve para casa esse ensinamento para a gente ter segurança. O que o povo está precisando agora é segurança. Não num candidato, não num partido. Segurança em Cristo. Só Cristo salva, só Cristo mantém, só Cristo cura a nossa nação. Só Cristo. Amém?